cumprimento os irmãos com o Santo Pai do Senhor. Amém? Convido os irmãos a colocar-se de pé, em nome de Jesus. Neste momento estaremos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que você sinta a vontade na presença do nosso Deus. A cada um dos irmãos também que nos acompanha nessa noite, que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que possamos adorar, exaltar, bendizer e engrandecer o teu nome, que está acima de todas as coisas. Neste momento estaremos louvando a nosso Deus com o hino do brado, 232. Amém, Jesus. Jesus. Neste momento, iremos fazer a leitura em Salmos 24. Que os irmãos nos acompanhem, em nome de Jesus. Salmos 24. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portais, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, Jesus, glória a Deus. Então, este é o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos. Ele é o Rei da Glória. Neste momento estaremos orando ao Senhor, buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam orar juntamente conosco. Eterno, soberano e maravilhoso Pai que estás nos céus,
Neste momento, meu Deus amado, mais uma vez que nós nos encontramos aqui reunidos na tua casa de oração, ó Pai, para junto louvar, exaltar, bendizer e engrandecer o teu nome, que vive e que reina para todo sempre, ó Pai. Abençoe a cada vida que se encontra aqui nesta noite, aquele também que nos acompanha, meu Deus amado, através desta live, que sejam alcançados pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer a cada coração, a cada vida que aqui se entrou. Que não saiam daqui vazios, mas que todos saiam daqui edificados, restaurados pela tua presença, Senhor. Fala conosco, meu Pai amado, através dos louvores que serão apresentados. Que possa falar em cada coração, em cada vida, e que possa subir perante ti como um cheiro suave, ó Pai amado. Abençoe também o mensageiro da tua palavra nessa noite. Que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele seja usado pelo teu poder para falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, ó Pai amado. Restaura cada coração, a cada vida. Abençoe também aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que se encontram fracos na fé, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que sejam alcançados pelo teu Espírito Santo neste momento, e que tudo aquilo que não provém de ti seja curado pelo poder do teu nome, Senhor. Continue abençoando a tua igreja, a cada ministério, a cada lar, a cada família, meu Deus amado, que sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Fortaleça as nossas vidas, porque nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. E nós nos colocamos nas tuas mãos para sermos moldados, para sermos transformados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Neste momento eu agradeço a ti pela vida de cada um, Senhor. Que nós possamos ter um culto abençoado, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Eu te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, exaltado é o teu nome, Jesus. Continuaremos louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha falar conosco através dos louvores aqui cantados, através da tua palavra que será pregada. Adore e exalte o nome do Senhor Jesus. Preciso aprender o caminho do teu coração.
graça nos basta, Jesus. Que eu diminua para que tu cresças, Senhor. Glorificado é o teu nome, Jesus. Continue falando em nossos corações, em nossas vidas, Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui vazio, mas que todos saiam daqui cheio do teu poder, ó Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais.
E como um serafim se cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo Senhor Jesus, que toda honra, que toda glória seja dada a ti, ó Pai. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
Neste momento iremos ouvir a palavra de Deus com o pastor Antônio. Graça e paz. Debaixo das tuas asas é o nosso abrigo. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz por esta oportunidade. Primeiramente agradeço a Deus, porque se não fosse por Deus não estaria aqui. E pelo convite do pastor, agradeço o pastor, a família do pastor e toda a igreja. Que Deus abençoe ricamente por esta honra que me deram nesta noite. Me sinto honrado de mais uma vez poder estar junto com os nossos irmãos, Estou feliz com isso. E nós vamos ler aqui na palavra de Deus algo bem conhecido dos irmãos. Em Lucas, no capítulo 15 de Lucas, do versículo 11, alguns versículos que a gente vai estar lendo na palavra de Deus, versículo do capítulo 15 de Lucas e o versículo 11. Nós vamos contar uma história, uma parábola. Essa parábola foi contada por um dos mais especialistas. Jesus contou essa parábola e hoje nós vamos rever ela mais uma vez, essa parábola contada por Jesus. E disse-lhe, certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, levando a vida desordeiras. E havendo ele gastado todos os seus haveres naquela terra, houve uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. E ele foi-se e ajuntou-se a um cidadão daquela terra, e ele o enviou para o seu campo para apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, mas nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos teus servidores. E levantando-se, foi para o seu pai. E ele, estando ainda longe do caminho, o seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, na tua vista não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazeis-lhe o melhor veste, e veste-o, e pondo-lhe um anel em sua mão, e o calçado em seus pés, e trazeis-lhe um novilho cevado, matais, e comemos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor Jesus amado, eu quero te agradecer por todo o que o Senhor tem feito por nós. Apesar das nossas falhas, mas o Senhor tem estendido a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas. E nesta noite, papai, Deus querido, papaizinho querido, Deus meu e Rei meu, nós não viemos aqui para pedir para o Senhor boas casas, bom carro. Nós não viemos aqui pedir ao Senhor fazenda. Nós não viemos aqui pedir para o Senhor dinheiro. Nós viemos aqui nesta noite para dizer, nós queremos Jesus.
Nós queremos a sua presença aqui nesta noite, Pai. Faça presente conosco aqui nesta noite. Envia o teu Espírito Santo para falar aos nossos corações nesta noite. Alegrando, Senhor, até nos nossos corações de estar na tua presença, de falar do teu grande amor. Eu te peço, Pai, que unge, Senhor, até nos meus lábios para falar do teu grande amor, para falar, Senhor, até deste evangelho, desta palavra, Senhor, até que nós temos muito a aprender, Senhor eterno, com essa parábola que o Senhor um dia explicou. E hoje nós vamos aprender algo muito interessante dentro dessa parábola. E eu te peço, Pai, a direção do Espírito Santo para nós caminharmos aqui dentro desta palavra, Pai. E que esta palavra venha edificar não somente a mim, mas toda a tua igreja, todo o teu povo que estiver ouvindo, os que estiverem aqui perto, os que estiverem mais distante, Pai, que possa sair edificado nesta noite e sabermos como nos comportarmos como Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero voltar aqui um pouco atrás e relembrar de uma história muito interessante da Bíblia, algo muito importante, de uma família, de um casal, que teve tudo para ser um casal todo descontrolado, até mesmo a causar a separação. De uma mulher que tem uma história muito interessante na Bíblia, muito importante, de uma mulher que sofria muito. Essa mulher sofria demais. Ela sofria primeiro por não poder dar filho ao seu marido. Já sabe quem que é, né? Que não poderia dar filho ao seu marido. E por outro lado, ela sofria com a sua rival, que o criticava, humilhava constantemente. É Ana, que era a mulher que era humilhada, e a Penina, a sua rival, que humilhava constantemente, porque ela não podia ter filho. E quando eu cheguei no versículo 4, que eu lia dali do versículo 4 abaixo, que eu comecei a entender, quando Elcana diz para ela: por que está triste? Porque o seu coração está triste, porque você não come? Porque está triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Eu já bati de pau nesse homem por causa dessa frase que ele disse para ela. Eu achei isso, que ele era uma pessoa muito egoísta, de dizer para uma mulher que estava sofrendo, passando por uma situação tão difícil, porque naquela época era muito mais difícil para uma mulher que não podia dar filhos, gerar filhos, um herdeiro para seu marido, ele podia até deixar ela, largar ela, e assim sucessivamente. Quando eu ouvi esse versículo, eu parei, poxa, mas agora eu entendi o porquê de tudo isso. Não é porque ele era orgulhoso, não é porque ele era uma pessoa que se achava mais importante do que tudo, mas para ela não estava satisfeito só o amor do seu marido, e estava completo se ela pudesse realmente dar um filho para ele. Mas quando eu entendi esse versículo, eu já entendi algo diferente, que já era Deus preparando ele. Deus já estava preparando ele, por isso que ele diz para ela: olha, eu sou melhor para você do que 10 filhos, porque Deus já sabia que o Espírito Santo estava colocando palavras na boca daquela mulher quando ela estivesse orando. Deus já estava preparando aquela mulher, preparando aquele homem, preparando aquele pai, preparando aquela mãe para ser pai de um homem muito importante. Um homem que ocuparia 3 posições importantes: sacerdote, e profeta e juiz. Não é para qualquer uma pessoa, não é para qualquer um. E Deus prepara realmente a família para que esse menino nascesse. Aí eu começo a entender Elcana já mostrando para ela o amor que ele tinha por ela. Ele estava mostrando para ela que ele amava ela mais do que 10 filhos. Era isso que ele estava dizendo para ela. Mas o que eu vejo, aquela mulher sendo humilhada, aquela mulher sendo criticada pela sua amiga. Eu fico imaginando quando o esposo vinha, chegava do trabalho e elas iam encontrar com seu esposo. Penina ia levando os seus filhos. Ana ia com os braços vazios. Não tinha nada. Um coração sangrando, lágrimas, dor, humilhada constantemente. E quando nós paramos nesse texto, até mesmo quando eles desceram, que era de ano em ano que eles iam
oferecer o sacrifício ao Senhor, sacrificar a Deus, mesmo ali, Penina ainda humilhava ela. Ela era humilhada ali. E tinha tudo para ser um casal, o pior casal. E o final da história foi o melhor casal. Os casais mais importantes, os pais mais importantes foram Ana e Penina. E nessa mesma história, nesse mesmo caminho, um homem que tinha tudo para ser o melhor pai da história. O melhor pai ele poderia ser, porque ele tinha tudo para ser o melhor pai. Tinha um valor tão grande, tinha posição tão grande, posição elevada. Um homem que ele julgou Israel por 40 anos, que é Eli. Ele tinha uma posição muito elevada, o sumo sacerdote. Coloca os seus 2 filhos também no bom caminho, no sacerdócio. Mas eu vejo quando ele coloca esses 2 filhos dele no caminho, estava no caminho certo. Mas é como você se pegasse uma pessoa que não conhecesse nada de pescaria, não sabe o que é um anzol, não sabe o que é um bulinete, e você mandasse essa pessoa ir para o rio pescar. E chegasse lá e não explicasse nada para ele, só dava para ele o anzol e a isca e pronto. E isso embora, o que ele ia fazer? Ele não sabe, assim foi esses 2 filhos de Eli. Eli coloca eles num bom caminho, num ótimo caminho, mas não soube ensinar os filhos como caminhar, como respeitar, como obedecer os mandamentos de Deus. E o que acontece? O que acontece exatamente, esse homem julga Israel por 40 anos e não foi capaz de julgar suas próprias causas. Um homem que conduziu Israel por 40 anos na espiritualidade e não conseguiu levar a sua família à espiritualidade. E acabou se perdendo e nenhum dos seus filhos mais puderam ser sacerdote, não puderam exercer porque perderam a sua vida. Ele também perde a vida e a sua nora que estava para dar à luz também acaba se perdendo também, porque acaba ali, fecha a história dele. Mas quando nós voltamos aqui para a parábola que nós contamos, que nós lemos, que nós acabamos de ler essa parábola, uma parábola que ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, é assim que é conhecida no meio evangélico, todo mundo conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo. Mas eu dou um outro nome para essa parábola, a parábola contada por Jesus, a parábola da pérola. A pérola entre todas as parábolas contadas por Jesus. Se nós queremos saber como seremos o melhor pai, não tem como nós não entrarmos aqui nessa história para lermos e meditarmos nessa história, porque ela vai mostrar para nós realmente o caminho de um verdadeiro pai, qual o caminho que nós devemos tomar adiante de algumas situações complicadas. Um pai e 2 filhos. Engraçado que as outras que nós contamos aqui, tudo falou do pai, né? Fala o nome do pai. E nesta parábola aqui contada por Jesus não fala o nome do pai. E também não fala o nome dos 2 filhos. Pessoas que não têm nome. O pai não tem nome. Mas tem uma história bonita. Uma história que foi narrada, essa história, deixando para nós tirar grandes aproveitos para a nossa vida. O jovem mais novo chega para o pai e diz: pai, dá para mim a parte dos bens que me cabe. Em ponto nenhum a gente vê o pai aqui discutindo com ele. O pai não se discute com o filho: para que você quer? Você não pode fazer isso porque eu ainda estou vivo. Por que você vem pedir a parte da herança que te pertence, que te cabe? Não, o pai, a Bíblia mostra que ele foi lá e dividiu. Tirou a herança que cabia a ele. Porque o filho mais velho tinha uma herança maior. Ele tinha uma parte maior da herança. E dá a herança para o filho. O filho pega a herança. E dias depois que o pai entrega para ele, ele fica ali mais um tempo na casa do seu pai. E a Bíblia fala para nós que dia depois ele pegou os seus bens e partiu. Naquele exato momento, o filho desistiu do pai. Ele tinha desistido do pai. Mas o pai nos leva a entender, ao decorrer da leitura, nos leva a entender que o pai nunca desistiu daquele filho. O pai sempre, ele estava esperando a volta, o retorno daquele filho. O filho vai e gasta tudo o que tem. Tudo que o filho tem, ele gastou. E a Bíblia diz que
quando ele gasta tudo aquilo, levanta uma fome muito grande naquela terra. Muito grande. Antes de continuarmos aqui, eu quero dizer uma coisa. Quero dizer uma coisa para nós pais, que a nossa casa, o nosso lar, nós temos que fazer do nosso lar o melhor lugar para os nossos filhos. O lugar para os nossos filhos, o lugar mais importante do mundo para os nossos filhos tem que ser a nossa casa. Quando os nossos filhos sair, que seja para a escola, que seja para qualquer lugar que eles sair, alguns dos filhos gostam de botar uma mochilinha nas costas e sair, né? Quando eles sair, uma coisa, duas coisas, eles têm que saber. Duas coisas eles têm que entender quando eles saírem. Eles têm que entender, sou filho e sou amado. É isso que eles têm que entender quando eles saírem, porque eles vão sair justamente para lutar com o inimigo, para lutar com Satanás. Lá fora, eles vão encontrar muitas ofertas, muitas propostas, muitos conselhos que não é bom. Então eles têm que sair e entender que deixou um pai que o ama, deixou um pai que ama e que ele é filho. Quando Jesus foi batizado, só fazer uma colocação aqui, o que é ser amado. Quando entender o que é ser amado. Quando Jesus foi batizado, Jesus foi levado no Espírito para o deserto. Quando ele está lá no deserto, quem aparece para ele? Satanás. Satanás aparece para ele e diz para ele assim, se tu és filho de Deus. A filiação dele ele colocou em dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Ele coloca isso em dúvida. E Jesus disse, eu fico imaginando Jesus pensando, Jesus não falou para ele, isso aqui é eu que estou falando, Jesus pensando assim, você está completamente enganado. Você está completamente enganado porque no meu batismo, quando eu saí da água, eu ouvi uma voz. Tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Isso que os nossos filhos têm que saber. Os nossos filhos têm que ter isso em mente quando eles sair da nossa casa, sabermos que ele é filho e é filho amado. Eu deixei na minha casa um pai que me ama, um pai que me adora. E ele entende que, quando ele entende que o pai o ama, ele entende que a casa é o melhor lugar para ele. É o melhor lugar do mundo, é a casa do pai. Esse jovem, quando ele está no campo apacentando os porcos, ele sente vontade de comer das cascas que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que nenhum homem lhe dava nada. Nenhum homem lhe dava nada. E é nesse exato momento, quando fala que a casa, que os filhos têm que entender que a casa do pai é o melhor lugar do mundo para os filhos estarem, esse moço da parábola, esse filho da parábola, ele mostra isso para nós. Que ele diz assim, quantos jornaleiros do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai têm hoje pão com abundância, tem pão de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Se fosse o pior lugar do mundo, você acha que esse jovem ia desejar voltar para a casa do pai? De maneira nenhuma, ele não ia desejar voltar para a casa do pai. Ele ia procurar um outro destino para ele. Mas quando ele cai em si, a Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele reconhece o lugar melhor para ele era na casa do pai. Ele volta para a casa do pai. Uma coisa que não pode faltar no lar, o perdão. Não pode faltar. Não pode faltar a graça. Não pode faltar o perdão. E a Bíblia diz que esse filho levanta imediatamente e vai para a casa do pai. E quando ele chega ao longe, o pai viu. O pai o avistou. O pai enxerga o seu filho, eu imagino, todo maltrapido, mal cheiroso. E aquele jovem vai em direção do seu pai, e já com os pensamentos que ele já ia falar com o pai, pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim um dos teus trabalhadores. Ele
Vai ao encontro do pai, e o pai vem correndo, vem imediatamente correndo ao encontro do filho. Eu fico imaginando como é que estava o coração do filho ao ver o pai que vem correndo na sua direção. Porque o que ele fez anteriormente, talvez a nossa reação seria outra. A nossa forma de tratar o nosso filho seria outra. Porque no coração daquele filho o pai já estava enterrado. O pai já tinha morrido. E agora ele vê o seu pai vindo correndo ao seu encontro. E quando o pai corre ao encontro dele, já chega imediatamente e abraça o filho. E quando ele abraça o filho, ele beija o filho. Ele beija o filho. O que a Bíblia está mostrando para nós? Que houve perdão. Houve perdão naquele momento que o pai encontra com o filho, teve o perdão, e o filho já foi relatando tudo para ele. O que ele já tinha pensado anteriormente de falar para o pai, ele já começa a falar: pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça de mim, pai, um dos teus trabalhadores. O que é que o pai faz? O contrário do pedido do filho. O pai, com aquele coração generoso, aquele coração gigantesco, o pai faz o contrário do pedido, porque esse foi o pedido do filho. O filho pede para fazer dele somente um dos trabalhadores. O pai manda depressa trazer vestes. Coloca as vestes nele. Coloca o anel no dedo dele. Coloca as sandálias nos pés dele. Manda buscar aquele bezerro. O bezerro parece que já estava preparado, né? Parece não, já estava preparado. O bezerro já estava gordo, esperando a volta do filho. Esperando que o filho voltasse novamente. E ele manda matar aquele bezerro. Vamos fazer festa. Vamos alegrar. Vamos alegrar com este meu filho. Glória a Deus. Com este meu filho. Estava morto. Agora vive. Estava perdido. E foi achado. E agora começa ali a festa começa e todo mundo feliz porque o filho voltou, a casa que tinha tristeza, a casa que estava triste, agora a casa não é mais triste, a casa agora é alegre, porque quem faltava agora já está dentro de casa, já está junto com o pai, e agora começa a alegria. E agora mais tarde vem o seu irmão mais velho. Ouviu toda aquela dança, ouviu os barulhos da música, e um dos servos coloca ele a par de tudo o que estava acontecendo. Ele se indignou, não quis entrar. No momento ele não quis entrar porque ele se indignou, o pai sai. O pai sai agora. Ele ouviu o filho mais novo. Agora chegou a hora dele ouvir o filho mais velho. Qual era a versão do filho mais velho? Porque ele ignorou, não quis entrar no momento. Agora está ali o pai para ouvir. O que eu digo para vocês, para nós nesta noite. Você já conheceu a frase 80-20? Nós temos que ouvir 80 e falar 20. Nós temos que entender com o coração do filho. Nós temos que procurar entender as situações que os nossos filhos estão vivendo, estão passando. O bom pai tem que procurar entender o seu filho, compreender a situação do seu filho. O que o pai fez, o pai da parábola, justamente ele fez isso. Ele parou justamente para entender a situação do seu filho, mesmo quando o filho pediu a sua herança e voltou sem nada. Ele não perguntou para o filho: o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Com a fazenda que eu te dei, o que você fez? O pai não perguntou nada. O pai não ficou questionando ele o que ele fez. Não, o pai simplesmente recebeu ele de braços abertos. O pai recebe o filho com alegria e agora vai mostrar a importância que tinha de receber o seu irmão mais novo. Vai mostrar para o filho, o mais velho, que não quis. Agora o pai vai entender a situação do filho mais velho. O porquê o filho mais velho não quis. E aqui dentro da Bíblia,
nós não vemos nenhuma discussão entre eles. É um pai sábio, um pai que teve a sabedoria, que o Espírito conduzia ele, como direcionar a situação dos filhos. Filhos com situações diferentes, todos eles estavam vivendo com situações diferentes. Quando eu vejo algum pai, talvez que tem 5, 6 filhos, né? E diz assim, talvez um é mais diferente do que os outros, dá mais trabalho, e ele começa a dizer assim, eu não sei como é que esse ficou desse jeito, porque eu criei todos do mesmo jeito, eu eduquei todos do mesmo jeito. Errou. Que esse pai da parábola que mostra para a gente como que é a situação. Se nós educamos os nossos filhos tudo do mesmo jeito, erramos porque cada um requer uma atenção diferente, um cuidado diferente para com os nossos filhos. Nós temos que tratar os nossos filhos de situações diferentes, porque mesmo que você tenha 10, 15, 20 filhos, cada filho é um filho único, é único. Então você não pode tratar um filho como você trata todos os outros filhos. Então temos que ter tratamentos diferentes para cada filho. É isso que o pai da parábola aqui está mostrando para nós, como que ele tratou a situação de cada um filho. Um pediu herança, foi embora. Desejou voltar, voltou e queria o lugar de servo. O outro que ficou, ficou na situação, na condição de servo. Porque o que ele fala para o pai aqui, há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo estou aqui te servindo? E o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu matasse e alegrasse com os meus amigos. Então o que ele queria? Ele queria que o pai voltasse a atenção justamente para ele, mas ele que estava se colocando no lugar de servo. E o bom pai, e o que esse pai faz? O pai simplesmente olha para ele e diz, meu filho, é justo alegrar com teu irmão. É justo. O irmão só fez acusações. Só fez acusações que a Bíblia não fala. As acusações que ele acusou o seu irmão. Isso aqui é a fala do filho. Que até então a gente não sabe qual o tipo de vida que esse filho mais novo levava. A gente não sabe o que ele fazia lá. A Bíblia diz que ele levava uma vida diferente, mas a gente não sabe que situação que ele chegou. O filho diz agora, vem esse teu filho aí, que gastou com as meretrizes, e agora o senhor recebe de volta. Aí o pai começa a dizer para ele, é justo alegrar com esse. Porque, sabe por quê? Porque ele estava morto e viveu. Ele estava perdido e foi achado. O pai começa a entender a situação dos dois, compreender a situação dos dois. Ele já compreendeu a situação do outro, do primeiro, desde o momento que ele pediu a sua herança. Depois ele entende a segunda versão do filho que volta novamente. Agora ele vai entender a outra versão do filho mais velho. Aí quando o filho mais velho diz para ele assim, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos, para me festejar com meus amigos. Agora esse aí, ele queria dizer, esse aí tem mais privilégio do que eu. Gastou tudo, voltou na pior. Ele ainda não tinha visto o irmão dele. Ele ainda não sabia como que o irmão dele tinha chegado. Que situação estava o irmão dele. Mas ele já achou por bem logo já começar a acusar o irmão. E o pai diz para ele assim, tudo que eu tenho é teu. Oh, glória! Tudo que eu tenho é teu. Mas é justo nos alegrar com esse. O que o pai estava falando? Esse seu irmão perdeu. Mas agora ele foi achado. Nós encontramos. E essa Bíblia ensina realmente para nós como sermos bom pai. Sermos ótimos pais. O valor de um pai. O valor de um pai na vida de um filho. É um valor tão grande, que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do valor que tem um filho, um pai na vida de um filho. Imagina um filho que é criado longe do pai, longe da presença masculina.
A tendência do filho é fazer só coisas erradas, cria-se revoltado. Então o pai, a presença do pai dentro da família, no lar, é uma presença maravilhosa e traz um conforto muito grande para os seus filhos. Porque, apesar de tudo, o pai ele faz tantos papéis na vida de um filho. Falando de nós que somos crentes, nós fazemos papéis de pastor. É o primeiro papel que nós fazemos na vida do filho: pastor, professor, os educadores do filho, né? Somos amigos. O pai tem que ser amigo, tem que ser companheiro, e até mesmo advogado, porque esse pai aqui, ele mostra que ele foi advogado nas duas situações dos dois filhos, para resolver as situações e não precisou de chegar no juiz. O pai resolve a situação. Muitas situações nós conseguimos resolver. E nós temos que tentar resolver aquelas que nós achamos que é mais impossível, nós temos que procurar resolver. Que para isso Deus nos deu essa graça de sermos pai. E nós temos que honrar esse papel de pai, porque é muito importante. Talvez não, já fiz isso. Não sei se algum dos pais aqui já fez isso. Se já fez, vamos começar a rever esse lado aí, né? Talvez o filho chega para o pai: pai, me dá isso, pede sua mãe. Já fizeram isso? Porque eu já fiz. Eu não quero dar para o meu filho algo, aí ele me pedia: pede lá sua mãe. Ô pai, deixa ele, pergunta a sua mãe se você pode. Ei, está perguntando é para você, não é para ela. Então nós ficamos passando a nossa responsabilidade para ela. Quando eu paro nesse texto aqui que eu começo a ler, eu comecei a entender: rapaz, mas como que eu falei como pai? Falei demais da conta como pai, mas se fosse para mim voltar atrás, eu queria ser um pai completamente diferente, muito mais diferente do que o que eu fui. Mas infelizmente eu não posso voltar no tempo. Mas da agora para frente eu quero ser esse pai. Apesar que os meus filhos já todos estão separados, um para um lado, outro para o outro, mas quando a gente se encontra, eu quero ser esse pai. Eu quero ser esse pai conselheiro, esse pai amigo, esse pai que sabe conversar com os filhos, sabe resolver os atritos que os filhos entram, porque os filhos realmente entram em atrito um com o outro. São pensamentos diferentes, são personalidade diferente, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas sempre tem um tratamento diferente, e nós temos que entender isso. O pai que valoriza os seus filhos, nós temos que entender essa situação dos nossos filhos, para que os nossos filhos, quando crescerem e ser pai, também eles saibam ser pai, e saibam conduzir os seus filhos, educar os seus filhos, para não fazer como Eli fez, para não tomar o caminho de Eli. O que adiantou Eli colocar os seus filhos no bom caminho, mas não ensinar como andar naquele caminho, como viver aquela história verdadeira? Mas os filhos não viveram. Mas temos que aprender com Elcana e Ana. Com eles nós podemos aprender. Voltar aqui um pouquinho, Ana. Ana só queria ser mãe. Só isso. Ela queria ser mãe. E eu fico imaginando Ana querendo ser mãe e Elcana querendo ser pai de um filho da mulher que ele amava. E ela não podia dar. Mas eu entendo, Deus estava preparando eles. Por que Deus estava preparando eles? Porque Deus já sabia do voto de Ana, como que Ana ia votar. Eles descem e a Ana começa a fazer o seu voto. E ela vota ao Senhor e diz: se tão somente o Senhor lembrar da tua serva. Olha como é que ela pede: e der para mim um filho homem. E der para mim um filho homem, eu devolverei na tua casa para te servir. E ela faz um voto. O voto do nazereado, ela faz esse voto, que está lá, acho que em Número, capítulo 6, parece que conta essa história lá, como que era feito esse voto. E diz assim, navalha não subirá na sua cabeça.
e ele vai servir. E ela só teve o prazer de ficar com ele durante o período que ela estava amamentando. Agora, você já imaginou para esse casal? Se Deus também já não tivesse trabalhado no coração do marido dela, se Deus já não tivesse colocado esse amor pela esposa, mesmo antes dela ser mãe, como que seria essa história hoje? Talvez nós não teríamos essa história para estar contando a história de Samuel. Talvez nós não teríamos. E ela, quando ela volta ao Senhor, porque naquela época as mulheres não tinham muita liberdade. Talvez se ela fosse fazer algum voto e o marido não aceitasse, estava desfeito. Por isso que eu falo que Deus já estava trabalhando no coração desse pai. Deus já estava mudando o coração desse pai. Apesar que ele já tinha filhos da outra esposa, mas da mulher amada ele não tinha. Ele ainda não tinha filho com ela. Agora você imagina no outro ano, eles descendo para levar o menino para a casa do Senhor como ela tinha votado. Isso é confiança. Isso é amor. Daquele que tudo pode. E ela entrega esse filho. Esse filho não trouxe só alegria para ela, mas para todo Israel. E para nós hoje também. A história dele nos enche, traz alegria para nós hoje. Não existe situações difíceis para Deus resolver. Basta que nós creiamos no Senhor Jesus. Aquela mulher humilhada pela a sua amiga, se isso pode chamar de amiga, né? Que vivia dentro do mesmo teto, dividia as mesmas coisas, ela era humilhada. Mas quando ela chega, encosta no pilar do templo, que ela começa a orar, ali prestando atenção nela, só movia os seus lábios. E ele chega para ela e diz: até quando vai apartar deste vinho? A mulher já estava humilhada. E agora, o homem que estava ali para abençoar, chamou ela de quê? Cachaceira. Ou bêbada. Você está bêbada. Você está embriagada. Não chama a tua filha, não tenha a tua filha, como a tua serva, como filha de Belial. Belial quer dizer pessoa inútil, imprestável. Só pratica o mal. Esses aí foram o filho de Eli. Os dois filhos de Eli. Ofine e Ofinéias, né? Que eram os dois filhos dele. Esses foi tido como filho de Belial porque só fazia o contrário. Não obedecia, profanava a oferta, o templo, o lugar santo. E a gente aprende muito com essa história. Até mesmo com o erro de Eli, para que nós não venhamos praticar o mesmo erro dele. Mas aprendemos com os pais da parábola, o pai aqui da parábola, que é um pai que deixa algo interessante para nós, para que nós possamos compreender. E ele termina dizendo que há alegria no céu quando um pecador se converta a Cristo. Alegria. Esse pai mostra isso para nós, que há alegria no céu quando um pecador se converta a Cristo. Alegria no céu quando um pai sabe conduzir o seu filho no caminho certo. Alegria no céu quando nós conseguimos botar o nosso filho na casa do Senhor. Ensinar para ele aquilo que é bom. Ensinar os princípios da santa doutrina. Alegria no céu. O céu se alegra quando nós nos preocupamos com os nossos filhos. Segundo, então dizer que tal pai, tal filho. Algumas pessoas dizem isso, mas será que isso é certo? Tal pai, tal filho. Eu não vejo que isso é certo. Quantos pais que a gente já viu, pais da vida toda torta, e os filhos procuram ser certinho. Ou então filhos, que os pais são certinhos e eles começam a vida toda torta. Mas isso vem da nossa força de vontade de colocarmos nossos filhos nos caminhos que devem andar. Eu sou pai de 5 meninas,
eu falo que eu tenho 5 princesas e um príncipe, né? E hoje, talvez eu sei que ela está ouvindo hoje. Eu quero dizer isso aqui abertamente. Poliana, Juliana, Paula, Adriana, Maria e Daniel. Vocês são os meus filhos amados. Eu amo vocês. Amo de coração. Porque vocês é um presente que Deus me deu. Eu amo muito vocês. E falando nisso de filha amada, você vê como que talvez a gente, por descuido da gente, a gente pode causar uma situação dentro da nossa família, dentro dos nossos filhos. Talvez por uma palavra que nós não aplicamos ela corretamente. Minhas 2 netinhas chegam em casa, uma ainda nem falando não está, e eu falei para ela assim, você, a netinha amada do vovô. E virei para outra mais velha e falei assim, você também. Ela baixou a cabeça assim, ficou triste, aí eu fui brincar com ela não quis brincar comigo. Não quis brincar comigo. Falei, por que você não quer brincar com o vovô? Ela falou, não, porque eu não sou a sua netinha amada, é só ela que é. Sabe? Simples coisa, né? Simples coisa, ela já entendeu que ela não era a minha netinha amada. Então, a gente tem que prestar atenção o que nós falamos para os nossos filhos quando eles ainda é criança. Porque isso pode causar um transtorno muito grande na vida de uma criança. Né? E nós temos que realmente buscar de quem pode nos orientar. O Espírito Santo, ele pode nos conduzir nessa jornada e nos orientar para ser os melhores pais. E que Deus abençoe a todos os pais nessa noite e as mães também, né? Porque se não tivesse as mães, como é que a gente seria pai, né? Então, todas as mães também, que Deus o abençoe em nome de Jesus. E eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Né? Convido os irmãos a colocar-se de pé, em nome de Jesus. Mais uma vez, estaremos louvando ao nosso Deus, agradecendo a Ele, né, por essa oportunidade, por este momento que passamos aqui reunidos, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. O
oportunidade de estar com o pastor. Amém, irmãos? Essa palavra está dando sequência ao culto da família. Sou família, sou pai. Por isso que o mensageiro, ele frisou bastante sobre o pai. Então, essa mensagem, ela veio trazer-nos um despertamento para os pais que, porventura, têm falhado na educação com seus filhos. Hoje nós vimos duas figuras paternas. Uma que deixou o filho à vontade, que foi Eli, e outro que se preocupou, assim trazendo o amor e o perdão. Vamos então ficar com a figura do pai, que é do filho pródigo. Nós estaremos orando. Nosso irmão Eli ora, pede oração, continua pedindo oração pela sua família. E a diaconisa Marlene pede oração pelo seu cunhado, pelo cunhado de César, que está internado. E também continuo pedindo oração em prol do meu ex-cunhado Edson. Ele está internado com coágulo de sangue no cérebro. Que Deus tenha misericórdia dele, que seja feito a vontade dele. O Salmos 37, versículo 4, 5, diz que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. O desejo do meu coração é que o Senhor levanta ele do leito da enfermidade. Mas acima do meu desejo está a vontade de Deus, E nós precisamos entender, mas nós precisamos pedir, e Deus também é soberano para atender e para fazer o que é de melhor. E vamos orar por todos os pais, continuar orando pela família, que Deus continue protegendo as nossas famílias, que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. E vamos apresentar também a nossa irmã Fabiana, juntamente com seus filhos, com seu esposo. Que Deus tenha misericórdia da nossa irmã, que Deus continue protegendo ela, guardando ela, debaixo das mãos de poder, e que ela possa ser curada e alcançada pelas mãos do nosso Pai Celestial. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com o nosso Pai. Santo Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, graças nós te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Graças nós te damos pela Tua bondade e misericórdia na nossa vida. Pela Tua misericórdia, Senhor Deus, de nós estarmos aqui na Tua casa, de nós não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia, Senhor Deus, se renova a cada manhã. Pai amado, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra que veio ao nosso coração, que veio trazer, Senhor Deus, um despertamento. E agora eu peço, Senhor Deus, que todos os pais que ouviram, todos os pais que ouvirão esta palavra, eles possam abrir o coração e deixar que o Espírito Santo venha conduzi-los, ó Pai, através das orientações que aqui foi falada, que aqui foi ministrado, para que nós, enquanto pais, possamos acertar cada dia mais na educação dos nossos filhos, que possamos amar, que possamos educar, que possamos conduzir eles, ó Pai, ao caminho da salvação, ao caminho da dignidade, ó Pai. Ó Senhor Jesus, o mundo ele tem, Senhor Deus, trazido muitas ofertas para os nossos filhos, muitas ofertas, Senhor Deus, para a humanidade, e muitas vezes as ofertas estão vindo coloridas, está chamando a atenção, está atraindo a atenção, ó Pai, dos nossos filhos, e nós rogamos, ó Pai, que Tu entra com providência, venha, Senhor Deus, repreender todo o mal, toda a atração, Senhor Deus, por esse mundo, que caia por terra no nome de Jesus Cristo. O mensageiro nos mostrou, Senhor Deus, um filho que quis levar a vida dissolutamente, gastando, Senhor Deus, sem se importar, e muitas vezes temos jovens, temos filhos desta maneira, mas nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo possa guiar os nossos filhos, guiar os nossos jovens, guiar os pais, Senhor Deus, que aqui estão, que eles sejam, Senhor Deus, guiados, fortalecidos pela Tua palavra. Ó Deus amado, aqueles pais que estão nos acompanhando pela live, aqueles que estarão, Senhor Deus, assistindo posteriormente, coloca as Tuas mãos de poder, que eles possam abrir os corações para aceitar a Tua palavra. Ó Deus eterno, Deus de amor,
agora, Senhor Deus, peço as tuas bênçãos em prol do pedido de um pai, do nosso irmão Eli. Ele pede oração por toda a sua família, pelos seus parentes. Toma, Senhor Deus, a família do teu servo em tuas mãos. Conceda, Senhor Deus, vitória, conceda graça. A diaconisa Marlene pede oração pelo cunhado do seu esposo, colocando as tuas mãos de poder, que ele se encontre internado. Coloca, Senhor Deus, a cura. Manifesta, Senhor Deus, a maravilha. Manifesta sinais e prodígios na vida dele, que ele venha entender, Senhor Deus, que as tuas mãos estão sobre ele. De igual modo, Senhor Deus, eu peço as tuas bênçãos sobre o Edson. Olha para ele agora com teu olhar de misericórdia. Alcança, Senhor Deus, o meu ex-cunhado. Tenha misericórdia dele, ó Pai. O nosso pedido, o desejo do meu coração, que tu possa ir ao leito dele agora e levantá-lo, Senhor Deus, trazendo a vida. Mas acima, Senhor Deus, do meu desejo está a tua vontade, e assim seja realizado segundo o teu querer, segundo os teus propósitos. Senhor Deus, todos os nossos irmãos que aqui vieram, abençoa o teu povo, ó Pai, dando, Senhor Deus, uma boa semana, dando semana de realizações, semana de vitória, semana de proteção. Senhor Deus, que eles sejam protegidos, guiados debaixo das tuas mãos, aqueles que estão em suas casas, aqueles que não puderam vir, aqueles que não puderam vir na escala, que eles possam ser também alcançados, ó Pai, concedendo, Senhor Deus, alegria no coração, proteção, que todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram internados, as famílias, Senhor Deus, que estão enlutadas, venha, Senhor Deus, colocar o consolo, venha colocar, Senhor Deus, às tuas mãos a paz que excede todo entendimento, que eles sintam a paz no coração, o consolo e o conforto. Somente vem de ti, ó Pai, e é a que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, para a glória do teu poder. Nós oramos e assim te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus assim abençoe. Nosso muito obrigado a todos vocês que vieram e a todos vocês que estão nos acompanhando. Que Deus assim abençoe a sua vida. Continue compartilhando as nossas programações. Quando você compartilha, você está convidando uma pessoa, você está dando oportunidade para essa pessoa estar assistindo esse culto, ouvindo os louvores e ouvindo a palavra. E Deus pode, assim, através de você, atuar na vida de uma família. Que Deus, assim, abençoe você e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.